Olá, crianças, tudo bem? Espero que esteja tudo certinho com vocês e suas famílias. Sou a professora Marilyn e nossa aula é de História. Conversaremos sobre campo e cidade e as características destes espaços. Espero que esteja já tudo organizado aí, seu cantinho de estudo, você mesmo, seus materiais, tá bom? Para não se dispersar na hora da aula. Preste atenção e participa comigo. Inicie seu momento de estudos fazendo sua oração, do jeito que sua família lhe ensina. Nutra em seus pensamentos coisas boas, de paz, de amor, de gratidão, tá? E que em seus pedidos, se você for fazer, peça por saúde, para toda a humanidade, a gente está precisando. E na prática, se cuidem, usem máscara se precisar sair de casa, higienize sempre as mãos com álcool em gel ou com água e sabão, para daqui a pouco, muito em breve, possamos estar juntos novamente, juntos fisicamente. A gente está dessa maneira, mas por ter uma necessidade muito maior de preservar as nossas vidas e de todas as pessoas. Observem na janelinha aí da sua casa ou abre aí a porta e observa como está o tempo. Será que está nublado, chuvoso ou ensolarado? Que seja um tempo maravilhoso para termos uma ótima aula. Seja pela manhã, à tarde e até à noite. Que cada uma se concentre, se organize aí direitinho, tá certo? Porque queremos avançar. Agradecemos às famílias por todo o apoio e parceria, tá? E a você, criança, parabéns pela participação, enviando aí as atividades realizadas, sempre tirando as dúvidas, para entender melhor o assunto. Isso é muito bom, é muito positivo. Vamos ler uma história aqui? Hoje, na hora da leitura, vamos ler a fábula O Rato da Cidade e o Rato do Campo. A fábula é um tipo de texto onde tem animais falantes e toda fábula vem com a moral da história. O que é isso? É uma lição, um ensinamento que aquela história trouxe. Então, no final da história, vai ter uma lição. Vamos saber qual é? Certo dia, um ratinho do campo convidou seu amigo, que morava na cidade, para ir visitá-lo em sua casa, no meio da relva. O ratinho da cidade foi, mas ficou muito chateado quando viu o que havia para jantar: grãos de cevada e umas raízes com gosto de terra. Coitado de você, meu amigo, exclamou ele. Leva uma vida de formiga. Venha morar comigo na cidade, que nós dois juntos vamos acabar com todo o toucinho deste país. E lá se foi o ratinho do campo para a cidade. O amigo mostrou para ele uma despensa com queijo, mel, cereais, figos e tâmaras. O ratinho do campo ficou de queixo caído. Resolveram começar o banquete na mesma hora, mas mal deu para sentir o cheirinho. A porta da despensa se abriu e alguém entrou. Os dois ratos fugiram apavorados e se esconderam no primeiro buraco apertado que encontraram. Quando a situação se acalmou e os amigos iam saindo com todo o cuidado do esconderijo, outra pessoa entrou na despensa e foi preciso sumir de novo. A essas alturas, o ratinho do campo já estava caindo pelas tabelas. Até logo, disse ele. Já vou indo. Estou vendo que a sua vida é um luxo só, mas para mim não serve. É muito perigosa. Vou para minha casa, onde posso comer minha comidinha simples em paz.
Moral da história. O que essa história quer nos ensinar? Mas vale uma vida modesta, uma vida simples, com paz e sossego, que todo o luxo do mundo, com perigos e preocupações. Vocês concordam? Pois é. Será que o melhor lugar de se viver seria o campo ou a cidade? Onde é que você mora? No campo ou na cidade? Vamos descobrir as características destes espaços. Aqui temos uma animação de uma cidade, de um espaço urbanizado. E nessa aula faremos uma viagem pelo campo e pela cidade. Aperta os cintos e vamos nessa! Campo e cidade. Aqui vemos duas imagens e já dá para perceber algumas diferenças. E aí, dá para diferenciar a primeira imagem, que é o espaço rural, e que é o campo, e a segunda imagem, que é o espaço urbanizado, que é a cidade. Estão percebendo aí algumas diferenças? O campo, vamos saber mais sobre o campo? Há muitas coisas características que só vemos no campo. Quais dessas coisas você já conhece? Acompanhe a leitura comigo e vá pensando aí se você já percebeu isso no campo ou está descobrindo agora. No campo é comum as pessoas morarem em casas bem afastadas umas das outras. É por isso que eles nem sempre têm rede de esgoto. Lá é mais comum o sistema de fossas. Em alguns lugares não há rede de energia elétrica, como você conhece nas cidades, com postes e fios. As famílias usam geradores de eletricidade para ligar a televisão, a geladeira, e essas diferenças são consideradas desvantagens por algumas pessoas. E as vantagens na vida do campo? Vamos conhecer algumas. Lembram do ratinho do campo e da cidade? Cada um que foi visitar o outro estava dizendo que nos lugares que viviam tinham mais vantagens, mas não é só desvantagem morar no campo. Para algumas pessoas que moram na cidade pode até parecer, mas vamos conhecer algumas vantagens. No campo existem poucas indústrias soltando fumaça. Como as pessoas moram mais afastadas umas das outras, não há muita poluição provocada por automóveis, porque não existem engarrafamentos. Com isso, o ar é bem mais puro. Você já sentiu o cheirinho do ar puro? De plantas? Já? É uma delícia. É no campo que são produzidos os alimentos que se transformam nas comidas gostosas, como as que a mamãe, a vovó, o vovô, o pai, o irmão fazem na cozinha. Para isso, o fazendeiro tem que acordar cedo para ir trabalhar na lavoura e cuidar da criação. Trabalhar no campo não é coisa fácil, mas produz alimentos fresquinhos para nós e nossa família. É lá do campo que vem o leitinho, o frango e aí por diante os ovos. Os trabalhos no campo. No campo existem empregos que não existem nas cidades. Que empregos são esses? Agricultor, pecuarista, vaqueiro, granjeiro, etc. Quando a pessoa planta, ela está praticando a agricultura. A agricultura é a atividade humana que produz os alimentos através do cultivo de cereais, raízes e hortaliças, que são importantes para o nosso sustento. As verduras, legumes, frutinhas que chegam na sua mesa vêm lá do campo. Quando ele cria animais, o profissional cria animais, ele está praticando a pecuária. A pecuária é a atividade humana de criação de bovinos, caprinos e equinos,
com o objetivo de produzir a carne que comemos, o leite que bebemos e o couro com que fazemos bolsas, sapatos e cintos. É no campo que as pessoas vivem em maior contato com a natureza e há muito verde e muitos bichinhos. Vamos conversar sobre a cidade e algumas características desse espaço que chamamos espaço urbano. É um lugar diferente, com toda a sua confusão. Na paisagem, há muitas coisas, características da cidade. Quais dessas coisas você conhece? Observa. Será que lá no sítio a gente encontra um semáforo? Faixas de pedestre? Não, não é? A vida numa cidade grande é uma vida apressada. As pessoas sempre estão correndo para fazer alguma coisa, para ir a algum lugar, para ver alguém. E são comuns os prédios onde moram várias famílias. As casas e apartamentos geralmente possuem esgoto, água encanada, luz elétrica e telefone, internet também. Com tantas pessoas juntas, é preciso que existam atividades diversas para que todos tenham chance de trabalhar e se sustentar. Numa cidade, as pessoas não produzem sua própria comida. Ela é comprada em lugares específicos, como quitandas, feiras, sacolões ou supermercados. E os trabalhos na cidade? As pessoas têm outros tipos de emprego na cidade, fora da agricultura e da pecuária. São os empregos das cidades, os empregos urbanos. Vamos ver quais são eles? Alguns deles? Executivos, publicitários, cientistas, advogados, médicos, garis, enfermeiros, bancários, porteiros, comerciantes, costureiros. Uma cidade é uma povoação que concentra muitas pessoas e se dedica a atividades não agrícolas, como no campo, né? Então temos indústrias, o comércio, os bancos, as atividades culturais, como teatro, cinema, literatura e muitas outras coisas. Observem esse mapa mental, que foi do site Brasil Escola, e eu achei bem interessante. Se vocês quiserem escrever no caderno, fica muito bom também. É bom para revisar sempre que possível o assunto. Se tiver algumas palavrinhas que vocês tenham dificuldade em entender, pode perguntar à professora, tá? Para ficar bem esclarecido. Eu vou tentar explicar da melhor maneira, mas se surgir dúvida, não fica com ela na mente. Pergunta, tá certo? Para ficar tudo claro e objetivo. Então, temos aqui uma imagem representando o espaço urbano e rural. O mapa mental é o que você pode fazer com qualquer outra disciplina, certo? Você escreve o assunto e vai colocando pequenos resumos do que você entendeu do assunto. Quando você for estudar ou revisar mesmo esse assunto, fica muito mais fácil de relembrar o assunto completo. O espaço urbano é uma área de elevado adensamento populacional composta por habitações aglomeradas que formam as cidades. O que é isso? Muitas pessoas em um espaço que vai se tornar pequeno. Por isso que você vai ver casas bem diferentes das do campo. Por quê? Se não tem como crescer a cidade de forma horizontal, aquelas casas, uma vizinha da outra, né, casa térrea, vai precisar fazer um primeiro andar, um segundo andar, um terceiro andar, e daqui a pouco tá um edifício, um prédio com vários andares, com várias casas, para que as pessoas tenham moradia. Então, vai ser diferente do espaço rural, que as casas são separadas porque também moram poucas pessoas nos espaços rurais. É no espaço urbano, né, que a gente encontra diferentes dinâmicas sociais e econômicas que mantêm relações entre si. Então, você vai a um hospital que fica na cidade, que fica no espaço urbano, e foi passado um remédio. Para onde você vai comprar esse remédio?
vai para a farmácia, que geralmente fica em lugares próximos e que se relacionam entre si. Você vai comprar uma roupa e você quer um sapato, então você vai numa loja de roupa, daqui a pouco vai numa sapataria. E são lugares que ficam próximos, né, para atender a necessidade das pessoas que ali vivem. Já o espaço rural é uma área de baixo adensamento populacional, na qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades. Lembram que o espaço urbano, a população é maior, tem um adensamento de mais pessoas, já o espaço rural vive menos pessoas. É um território maior, né? O espaço fica aparentemente maior porque as casas são mais separadas, são distantes umas das outras. Vamos destacar algumas atividades, não é, que a gente encontra no espaço rural, que é a agropecuária, a agroindústria e o extrativismo, as plantações, criação de animais, que a gente viu na aula. Já no espaço urbano, algumas atividades que a gente relembrou aqui e que são características do espaço urbano é a produção industrial, o comércio e demais serviços. Porque, como tem muitas pessoas, as necessidades também vão ser muitas e diferenciadas. Então surgirão novas profissões, novos serviços para serem oferecidos a essas pessoas que moram nos espaços urbanos. Algumas diferenças aqui, ó. Menor abrangência espacial, que é o espaço urbano se torna menor pela quantidade de pessoas. Então, você encontra mais gente, porque mais gente decidiu viver nesse espaço. E o espaço rural, maior abrangência espacial. Então, os espaços são maiores, são mais livres. Por isso que circula o ar mais puro, sem ter poluição de fumaças de carro, de indústria. É produzido menos lixo também. Maior dinâmica econômica. Nos espaços urbanos, a gente vê profissões diferenciadas para que se ofereça serviços também diferenciados e atenda à necessidade das pessoas. Já no espaço rural, a gente vê menor dinâmica econômica. E depende de muitas coisas do espaço urbano. Por exemplo, quando chega a energia lá no campo, precisa de quê? Dos postes, dos fios que são ligadas a centrais de energias da cidade. Então, de uma forma ou de outra, os dois espaços têm características diferentes? Tem, mas depende um do outro. Para que se tenha alimentos saudáveis como frutas, verduras, legumes, a carne, os ovos, o leite. Quem vive no espaço urbano vai precisar de quem está produzindo isso lá no espaço rural, lá no campo. E quem vive lá no campo também precisa, né? Depende de serviços oferecidos por quem está na cidade. A internet, por exemplo, tem muitos lugares no campo que já tem internet. E de onde é que vem? De provedores que estão lá na área urbana, certo? Então, precisamos preservar esses dois espaços porque sempre tem dependências uns dos outros, sendo que as profissões que a gente encontra no campo são mais reduzidas, né? Como agricultores, pecuaristas, como a gente viu aqui na aula. Na cidade, por ter mais pessoas e mais necessidades, se tem mais profissões. Isso é uma dinâmica econômica porque a gente sabe que os serviços têm um custo, seja ele de forma privada, eu posso pagar uma consulta, por exemplo, ou de forma pública. A gente não paga diretamente, a gente paga através dos impostos, mas isso fica para uma próxima aula, tá bom?
temos um desafio. Nem é fácil, nem é difícil, tá no nível médio, mas eu sei que vocês são capazes de realizar. Você vai observar com muita atenção o espaço que você mora. Tem mais características do espaço urbano ou rural? Você vai fazer um pequeno vídeo mostrando e comprovando sua resposta. Se você disser, professora, eu moro no espaço urbano, aí mostra pra gente através de um vídeo, aí você vai mostrar as características que você viu aqui na aula e que tem aí no seu espaço, né? No espaço em que você vive. Depois você compartilha com a turma. Esse espaço que está sendo mostrado aí é um espaço urbano, com prédios, pistas, mais carros, tem uma circulação aí maior de pessoas. E temos aqui um espaço rural. Qual desses dois espaços se parece mais com o espaço que você vive? Conta pra gente, tá certo? Registra tudo bem caprichado e depois a gente vai ver se na turma tem mais pessoas que vivem no espaço urbano ou mais pessoas que vivem no espaço rural, no campo ou na cidade, tá certo? Tem uma mensagem para vocês. Não desista. O início é sempre mais difícil. Pois é. Imagina se a gente desistisse em todas as dificuldades que aparecessem. A gente não ia saber que ia conseguir vencer, ultrapassar aquela fase. Então, para a gente chegar onde a gente quer, ler com mais facilidade, desenvolver cálculos com mais tranquilidade, raciocinar mais rápido, digamos assim, a gente precisa treinar de pouquinho em pouquinho. Se a gente desiste, a gente não consegue chegar onde a gente quer, porque vai ficar paralisado. Então é a mensagem de incentivo de hoje para vocês, tá bom? A gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Muita paz, muita saúde para todos nós. Beijão.